funky jazz with the radio snares on your bug-red stereo, bragging that you know how the niggas feel cold and the sun's got so much snow. It's time to taste what you most fear. Right, God will not help you here. Brace yourself, my dear. Brace yourself, my dear. It's a holiday in Cambodia. It's tough, kid, but it's life. It's a holiday in Cambodia. Don't forget to pack a wife. You're a star, but let's meet you. Suck like a leech, you want everyone to act like you. Kiss ass for your bitch so you can get rich, but your boss can switch her off you. Well, you'll work harder with a gun in your back for a bowl of rice a day. Da servidão moderna, observações críticas. Da servidão moderna, documentário de Jean François pode ser classificado como sendo um documentário panfletário. Isso devido ao apelo explosivo com o qual ele conclama os escravos modernos a se rebelarem contra o atual estado de coisas e exploração que estão submetidos. Embora o documentário traga em si uma série de contradições e equívocos conceituais, como será demonstrado adiante, isso não invalida o seu caráter subversivo. Ancorado em alguns conceitos desenvolvidos por Marx, embora não os utilize de forma coerente, tal como modo de produção, mercadoria, alienação e trabalho, Jean François, ao mesmo tempo que denuncia as condições degradantes com que o modo de produção capitalista submeteu o ser humano e a natureza, busca suscitar no telespectador um sentimento de revolta para com essa sociedade, criada e educada sob a lógica da vida mercantilizada. O documentário é dividido em 20 capítulos. Cada capítulo explora uma necessidade humana degradada pela lógica da mercantilização das relações sociais ou aborda uma característica dessa sociedade. Nesse sentido, Jean François começa por tratar da questão do trabalhador alienado, o qual ele vai chamar de escravo moderno. Segundo ele, a exploração, que ele vai chamar de servidão, é algo voluntário. Essa colocação constitui, do ponto de vista conceitual, um dos equívocos que o documentário traz. Vejamos isso mais de perto. É sabido que ao longo das suas histórias, os seres humanos organizados socialmente desenvolveram formas de produzir sua vida material. Forças produtivas e relações de produção são condições naturais e históricas de toda atividade produtiva que ocorre em sociedade. A forma pela qual ambas existem, são produzidas numa determinada sociedade, constitui o que Marx chamou de modo de produção. O conceito de modo de produção elaborado por Marx nos permite compreender que os modos de produção são formas distintas e correspondem a distintos períodos históricos das sociedades humanas. Nesse sentido, temos modo de produção primitivo, antigo e feudal, e em curso modo de produção capitalista. No modo de produção antigo, ou escravismo clássico, que vigorou na Grécia e na Roma antiga, a base da força produtiva era o escravo, prisioneiro de guerra ou por dívida, sendo que a conquista e o saque são as atividades econômicas por excelência dessa sociedade. O escravo antigo difere do escravo moderno. Enquanto o primeiro é produto de uma relação beligerante, o segundo é determinado pela sua característica étnica. Nesse sentido, o escravo moderno seria o negro africano, raptado na África e vendido nas Américas, como mercadoria. Ao escravo moderno, cabe-lhe o trabalho ao escravo, desprovido de contrato e remuneração. Este está preso ao seu proprietário, sem possibilidade alguma de liberdade nem de locomoção na divisão social do trabalho. A servidão é característica da Idade Média, onde vigorou o modo de produção feudal. Nesse contexto, a base da produção é a terra, onde o latifundiário, senhor feudal, detém uma enorme quantidade de terras, feudo, distribuída em glebas que são arrendadas a famílias de camponeses, servos. E esses cultivam a terra, sendo que a maior parte de suas colheitas vai para o senhor feudal, como tributo.
por lhes fornecer terra e segurança no interior do feudo. A dissolução do modo de produção feudal e a emergência e a consolidação do modo de produção capitalista altera profundamente as relações produtivas e a forma de conceber o trabalho. A complexidade com que o capitalismo opera pressupõe uma série de aparatos jurídicos que visa regularizar as relações sociais e a produção. No capitalismo, a base da produção da riqueza é a venda de mercadorias, que são produzidas através do trabalho não pago. Um excedente da produção, chamado mais-valor, que é apropriado pelo capitalista. Segundo a concepção de Marx, aqui reside todo o segredo da exploração capitalista. A sociedade capitalista prescinde de duas classes fundamentais, burguesia e proletário. As relações produtivas no capitalismo acontecem através do trabalho assalariado. Diferentemente do escravo e do servo, aqui o trabalho despojado de seus meios de produção está livre para vender sua força de trabalho a quem queira comprar. Uma vez que só lhe restando isso, é constrangido a se vender diariamente para subsistir como ser humano. Vejamos que existe uma grande diferença entre escravo, servo e trabalhador assalariado. Um dos equívocos mais grotescos de Jean-François foi generalizar a exploração da força de trabalho como algo homogêneo em todos os modos de produção do passado. Cada modo de produção deriva de um grau de desenvolvimento das forças produtivas, o que pressupõe formas distintas de luta e resistência por parte dos explorados. Poderíamos continuar apontando mais contradições, porém essa não é a nossa intenção, toda contradição. Existem elementos interessantes que contribuem para compreender a lógica da sociedade capitalista, sua relação com os seres humanos e a natureza. Entretanto, o que fica subentendido é que o modo de produção capitalista opera de forma globalizada, ou seja, é um tipo de sociedade totalizante, onde tudo o que existe tem que ser submetido à lógica da competição e do lucro, como adverte Jean-François. Toda produção e criação é orientada para o lucro, até a satisfação das necessidades mais elementares, como alimentação, por exemplo, tem que ser satisfeita de forma que produza lucro. No entanto, a rebelião e a revolução proclamada por Jean-François não pode ser obra nem de escravos nem de servos. A única classe social capaz de libertar a humanidade da prisão social instaurada pelo capitalismo é a classe que produz tudo o que existe no mundo, a classe proletária. A classe proletária é a classe revolucionária em potencial. Uma vez desencadeado o processo revolucionário, é a única classe capaz de abolir o capitalismo, a sociedade de classe e a si mesmo como classe, e dar início ao processo de autogestão da sociedade. Isso seria o fim do pré-história da humanidade, como observou Marx no Manifesto do Partido Comunista. Marx, ao teorizar sobre o papel do proletariado na dissolução da sociedade capitalista e na construção de uma sociedade auto-organizada, sem classes sociais, sem propriedade privada e sem Estado, não se refere a escravos nem a servos, mas sim a um trabalhador explorado, porém consciente de seu papel na história. Uma classe em si e para si. Nesse sentido, convida os trabalhadores a se auto-organizar na luta revolucionária. Proletários do mundo inteiro, univos.